ligados à fonte do poder. Fala comigo, ligados à fonte do poder. Isso, glória a Deus. Aí, que coisa bacana, né? Ligados à fonte do poder. Abre a sua Bíblia, então, em Marcos, capítulo 5, 25 a 34, uma homenagem ao mar. Né? Diz assim a palavra. Marcos, capítulo 5, versículo 25, ligados à fonte do poder, diz a palavra: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor Deus, a tua palavra nos alegra, porque sabemos que és Deus ontem, hoje e sempre, e podes fazer tudo o que lhe apraz. Pedimos que o Senhor cerque este lugar para que não haja nenhuma interferência sobre o nosso entendimento, sobre a nossa atenção, que o nosso coração possa receber a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, e aquilo que faltar ao pregador seja completado, Senhor, no entendimento de cada um de nós, por ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se você fosse numa loja, comprasse o melhor computador, o mais ágil, aliás, computador é algo interessante, porque eles falam assim: olha, esse processador aqui é veloz, mas esse ainda é melhor, tem não sei quantos milésimos de segundos mais rápido para fazer cálculo. Eu não vejo muita diferença, mas eu sei, se eu comprasse esse computador, se levasse esse computador para minha casa, se ligasse lá o monitor, a CPU, se eu colocasse tudo direitinho e ficasse diante dele, nada aconteceria se eu não fizesse um gesto apenas de ligar a tomada na fonte, né? Uma vez eu tenho um amigo que ele comprou uma impressora, isso é verídico, ele é médico, cardiologista em Itaperuna, um homem inteligentíssimo, ligou para mim e falou assim: rapaz, a impressora não está funcionando de jeito nenhum. E eu comecei a fazer: olha, tem alguma incompatibilidade com algum programa instalado aí no seu computador? Ele olhou e falou: não está acusando nada. Só que eu mando imprimir e não acontece, a impressora está parada. E eu tinha ido com ele, eu tinha visto a impressora, falei: uma impressora boa, coisa naquela época, né? E depois de muito tentar, eu fiz uma pergunta que eu achei que eu não precisasse fazer. Falei: João Carlos, está ligada na tomada? Ele parou, aquele silêncio, e falou: ih, rapaz. Aí ele foi, pá, ligou e falou: rapaz, desculpa, rapaz, faltou isso, né? Se você não colocar na tomada, aquilo tudo que você está vendo, não adianta. O modelo do seu monitor pode ser o melhor possível, a configuração pode ser excelente, mas você obrigatoriamente, já notaram que toda tomada de computador é igual? Já notaram isso? Toda tomada é uma coisa que ninguém se preocupa. Vamos modernizar essa tomada aqui, vamos botar uma outra cor.
É sempre aquela mesma cor, aqueles 3 pinos que a gente tem que pegar alicate e tirar, o terceiro que ninguém usa fazer aterramento no Brasil. Daí que você vai e joga ali, e aí o computador abre aquilo ali, começa a funcionar, que você fala assim, pô, que beleza esse computador. Mas a tomada que fica por detrás, e você nunca mais vai olhar para ela, na verdade é a coisa mais importante do computador. Tudo que está dentro é gerado pela tomada, porque ela vem e traz a energia para lá, para dentro do computador. É vital, embora seja escondida. Quando aquela mulher tocou em Jesus, hoje eu descobri, conversando com Dinucci, falei com ele, que na verdade, não vou explicar da mesma forma sábia como ele explicou, né, por uma questão dos átomos, você nunca toca numa pessoa, eu não sabia disso. Eu sei que a minha mulher, quando me toca, fala assim, ótimo, maravilhoso, mas agora já não é toque. Eu sei que não é toque. Quando você pega numa pessoa e faz assim, ó, você não toca na pessoa, você faz o quê? Interage com ela, não é isso? Não é isso? Olha só, eletricamente. Então, quando eu namorava com a Jane, que eu levava aquele choque emocionante, aquilo não tem explicação, era mais ou menos daí, né? Vinha daí. Né? O Gustavo, quando a Paloma vem, vai... torra bem, torra esse negócio. Né? Por isso, você interage. Porque o toque, na verdade, é isso, é interagir. Aquela mulher, ela quando tocou nas vestes de Jesus, diz a palavra que saiu o quê? Poder, que ninguém viu, mas saiu o poder. E Jesus viu, porque ele sabe exatamente tudo o que acontece. E aí, irmãos, eu volto a falar para você da tomada. A tomada me ensina que aquilo que é essencial na minha vida, aquilo que me alimenta, aquilo que faz a minha vida funcionar, é aquilo que eu menos dou valor, porque fica escondido. A energia que passa dentro da tomada você não vê, ninguém vê, você não sabe explicar, mas ela vem e mexe e movimenta tudo. Assim é a energia do Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida. É o invisível, o indizível que se revela a cada um de nós para que eu possa compreender. E essa história me ensina muitas coisas interessantes. Em primeiro lugar, irmãos, a pergunta de Jesus é incômoda. Quem me tocou? Quem me tocou? Eu já falei muitas vezes aqui que Deus não fala às multidões, mas Deus fala às pessoas. Todas as vezes que você encontrar Jesus perto de multidão, você pode ter certeza que ele vai olhar no meio da multidão e vai pensar aquela pessoa, porque ele sabe quem está procurando de coração. Ele não fala para aquela multidão, né? Ele fala para pessoas. E a energia de poder que vem espiritualmente para as pessoas através de Jesus, esse dínamo que estava em Jesus, ele podia ver e as pessoas não. No meio daquela multidão, todo mundo se imprensando, ele fala assim, quem me tocou? Porque todas as vezes que você interage com Deus, ele sabe que você está precisando dele. Deus nunca deixa você sem resposta. Todas as vezes. Então é maravilhoso você perceber isso. E perceber que a história que é contada tem uma sequência. Jesus foi expulso de Guedara. Guedara era um lugar judaico onde eles criavam porcos. Os judeus não gostavam de porcos, era contra a lei. Mas eles estavam criando, quer dizer, a história eu não vou entrar por esse mérito não, porque senão nós vamos enveredar por outras coisas. Mas Jesus fez exatamente o que eles não queriam, então expulsaram Jesus dali. Nós não queremos, né? E aí vem até Jesus, né, 2 figuras que são maravilhosas para a gente hoje. Jairo, que era um homem muito importante, era um líder da sinagoga, e essa mulher, que era uma mulher anônima. Uma mulher anônima. Ele, um líder da comunidade, uma pessoa de relevância.
procura Jesus, porque também, da mesma forma como a mulher, ficou sabendo que Jesus tinha poder. E poder é autoridade para fazer. Poder é autoridade para fazer. Por isso que todo poder tem que emanar de Deus. Tá? Jairo era rico. E ela, diz a palavra, que ela perdera todos os seus bens por causa dessa enfermidade. Engraçado, estava falando aqui, até perdeu por causa dos médicos, foram lá, né? Ô, Stephanie. Mas na época, ela devia ter ficado em desespero, porque aquela enfermidade era uma enfermidade excludente. Mais ou menos o que seria a lepra, aquela situação dela de sangramento. Levítico diz que toda mulher, quando estava nos seus dias, tinha que ser separada. Ela tinha que ser separada do convívio da sua casa e do convívio das pessoas. Então aquela mulher não estava só enferma em termos físicos, ela estava enferma em termos também espiritual, porque ela estava isolada, estava separada de todo mundo. Olha que situação daquela mulher, né? E ela estava ali, pobre, não tinha mais nada. Jairo tinha muita relevância e ela não tinha nada. Né? E Jesus para atender aquela mulher. Porque Jesus nunca vai olhar para você como alguém que tenha algo, senão a fé necessária. Jesus nunca vai olhar para você e vai falar assim: irmãos, o que fazem aí é algo que está fora do Evangelho. Essa história de você levantar envelope, fazer propósito, isso é bobagem, para ganhar dinheiro dos outros. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca se importou se a pessoa era rica ou se era pobre, se tinha um propósito a fazer, nunca. Porque Deus não precisa do dinheiro. Se Deus quiser, faz descer aqui temporal de ouro aqui. Hoje me falaram que tem um lugar aqui que vende bacalhau com pó de ouro, que é tão caro o bacalhau aqui em Niterói que deve ter ouro no bacalhau, né? Mas Jesus ama fazer porque Deus faz pela graça. Deus exerce para cada um o seu poder pela graça. Deus vem para você, não porque você seja uma excelente pessoa, ainda que isso nos alegre enquanto igreja, Deus faz para você porque Deus é bom. Fala assim: Deus é bom. Toca o seu irmão, aliás, não é tocar, interaja com o seu irmão, fala: Deus é bom. Não toque, Deus é bom. Agostinho dizia uma coisa que eu de tanto falar, as pessoas já decoraram isso aqui: não há nada que você possa fazer para aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Deus ama você. Quando Deus mandou o seu filho, Ele mandou porque Ele vê em você um valor inesquecível. Então Jesus, quando olha aquela mulher, Ele olha uma mulher e compreende quem é aquela mulher pelo que ela necessita. Aquela mulher está padecendo dores, sofrimentos. Jairo tinha uma posição muito alta. Jairo poderia simplesmente falar: Senhor, me atende primeiro, porque essa mulher é uma desprovida. Porque é assim que a gente faz. Não Deus. Normalmente a gente tenta moldar Deus à nossa compreensão, à nossa maneira. Como nós vivemos num país capitalista, a gente acha que Deus vai fazer assim: me dá 1.000 que eu te dou 10.000. Deus não vai fazer assim: me dá o que você não tem e eu vou te dar tudo que eu tenho. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus olha a multidão e fala assim: essa multidão tem fome e sede. Essa multidão está necessitada. Então, o que nós precisamos perceber hoje na palavra? Que Jesus, Ele para ouvir o meu clamor. Ele sabe o momento que eu estou clamando por Ele, porque Deus conhece o meu interior, Deus conhece aquilo que eu estou necessitando, Deus conhece a verdade do meu coração. E nem sempre, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor conhecem a verdade do nosso coração. Nem sempre. Até pessoas que estão casadas há muito tempo, o cônjuge, às vezes, há áreas que ele não consegue enxergar no outro. Muito embora depois de um certo tempo se torna até rotina de olhar e já saber como o outro é. Né? Às vezes a Jane fala isso: se eu não te conheço,
Porque essa expressão, não te conheço, né? Por quê? Porque já sabe, estou certa, Nercília, não é? Isso. Ontem eu estava viajando, uma esposa dentro do carro falando assim, hoje nós estamos completando 18 anos de casado. Era um juiz, ele falou assim, a mulher falou, estamos completando 18 anos de casado. Eu vi pelo retrovisor que ele fez assim. Aí ele virou, falou alguma coisa com ela, e ela virou e falou assim, homem, é tudo igual. Eu não quis nem... Eu falei, se eu falar alguma coisa, eu vou detonar com o pobre do juiz, né? Deixa acontecer, não é tudo igual não. O povo de Deus ama a sua esposa, amém? Você vê a declaração que houve aqui, que emocionante, né? Brilhava os olhos, assim, meu amor, eu te amo, meu amor. E ela chegou a tremer e falou, não, meu Deus, meu herói, né? E Deus é para nós exatamente esse amor que sonda o nosso coração, que sabe a nossa necessidade. Jesus sentiu que havia algo tocando nele. Jesus sentiu. E virou e falou assim, quem me tocou? Não é tocar apenas por tocar, não é tocar sem intenção de tocar, é tocar com um propósito. Por isso ele se virou. E aí a mulher nos ensina, porque ela não chegou cara a cara com Deus e falou assim, eu preciso de você. Não. Para você se aproximar de Deus, há algo que você precisa muito fazer na sua vida, e o mundo precisa aprender isso. E a gente, muito tempo na minha vida, eu estudei muito. Quando eu pego a minha história de estudo, eu vejo que eu exagerei até na dose, não faria isso de novo. Mas eu percebo que tudo que eu li não alcança tudo que eu descobri que Deus é, pelo contato que eu tive com Ele. Primeira coisa que você precisa para descobrir a sabedoria de Deus é se ajoelhar diante dele e falar, eu preciso de você. Primeira coisa que a mulher fez foi se ajoelhar e reconhecer que ela precisava de um milagre. Eu preciso. A autossuficiência do mundo é que leva as pessoas à cegueira. Se as pessoas parassem para pensar em quem é Jesus, se as pessoas parassem para pensar o que significa Deus na minha vida, elas também estariam se dobrando ante a presença do Altíssimo, que está nesse lugar, que está aqui. E eu creio, e passariam a receber do poder que vem do alto, porque esse poder vem na autoridade do nome de Jesus, amém? Jesus vai atender a todos nós, mas sem acepção de pessoas. Aquele que se dobrar e reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti, me ensina a receber de Ti, esse vai receber. E aí a segunda lição que eu aprendo hoje, para receber é preciso primeiro reconhecer a minha necessidade. É essencial que eu reconheça a necessidade que eu tenho e perceber que Deus pode suprir. Se eu achar que Deus é acessório, não resolve. Aquela mulher, ela já tinha passado por todos os lugares, médicos, curandeiros, o dinheiro foi indo, ela foi ficando sozinha, abandonada, isolada. Chegou um ponto que ela falou assim, não dá mais, eu não tenho nenhum recurso. E aí diz a palavra que ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, ela ouviu alguém falar de Jesus, como você fala de Jesus, como eu falo. Ela ouviu falar de Jesus e falou, e isso aí é na verdade o que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E é esse ato, o reconhecimento de que Jesus é a resposta. Jesus é a solução, Jesus tem exatamente o caminho, e aí eu me dobro, eu me ajoelho e falo assim, Jesus, eu tenho andado por muitas filosofias, pensado muitas coisas, me preocupado com muitas coisas, mas hoje, eu quero dizer que a primeira coisa que eu quero é a Tua presença, eu quero tocar, eu quero receber, eu quero, ainda que seja dos Teus pés, receber de Ti. Eu não quero grandes coisas, eu quero ter a Tua presença. É essa a resposta. As possibilidades humanas tinham falhado para ela, irmão. Quantas vezes as possibilidades humanas na nossa vida falham? Quantas vezes as dificuldades humanas não acontecem? E aí deixa eu falar para você,
Aquela doença segregava, aquela doença afastava. Da mesma forma como hoje as pessoas, irmãos, você olhar uma pessoa que está em decadência, olhar uma pessoa que está com um problema é muito fácil, porque você sente misericórdia por ela. Você fala assim, puxa vida, mas estar do outro lado, sendo a pessoa que está atravessando essa luta, é isso muito difícil, você olhar para as pessoas e falar assim, de onde me virá socorro? De onde? Eu não acho solução para o meu problema, a minha dificuldade é muito grande. E é nesse momento que eu não posso esquecer que a solução é Jesus. Fala comigo, a solução é Jesus. Em todos os sentidos, não é apenas no sentido filosófico, no sentido humanista, falar assim, Jesus é resposta para... Não, Jesus é, porque está perto, é Deus que te garante que você vai atravessar pelo deserto. Hoje de manhã nós lemos a palavra que está em Lucas 3, quando você vê lá que Deus falou com João Batista no deserto. E eu vou falar uma coisa, quase sempre Deus fala ao homem no deserto. É quando você está no deserto, na dificuldade, quando você descobre que os seus amigos não eram tão amigos assim, é nesse momento que você vai perceber que Deus é quem te resta, e resta no sentido último da palavra. E aí você vai descobrir que era tudo que você precisava, em todos os sentidos. Eu já vi muita coisa, já vi muitas pessoas desesperadas, mas te digo uma coisa, nada traz resposta ao homem senão a presença de Deus na vida dele. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser um excelente ganhador de dinheiro, você pode ter carro, profissão, esposa, filho, pode ter muitas coisas. Se você for um homem sem Deus no coração, você será um infeliz. Porque nada vai fazer sentido para você. Que às vezes, irmãos, a gente se engana. Essa mulher, ela estava com uma enfermidade, possivelmente não tinha ninguém por ela. Porque quando a gente atravessa por lutas, só há uma coisa de valor quando você está no deserto, é que você descobre os seus verdadeiros amigos. Só isso. Você vai descobrir quem são os seus amigos, e são poucos, se não um ou outro. Mas Jesus sempre vai estar na sua presença. E o essencial é que não esqueça disso. Às vezes as pessoas se esquecem. Eu vejo as pessoas falando assim, pastor, eu vou me ausentar da igreja porque eu estou fazendo um curso. Eu vou me ausentar da igreja porque eu vou fazer o vestibular. Eu vou fazer um concurso. Irmãos, é exatamente aí que eu preciso ficar na igreja. É exatamente aí. Porque eu tenho uma história tão engraçada. Olha só, uma vez chegou na igreja, eu estava pregando na igreja, chegou um rapaz, irmãos, consumido pela bebida. Nós o acolhemos, ele ficou um tempo ali na igreja, e levamos em casa, ele começou a se ajeitar, e ele era um homem habilidoso, ele pegou um armário que ele tinha em casa, um armário de metal desses de escritório, ele dobrou, colocou assim, colocou pezinho, colocou rodinha e fez uma carrocinha de cachorro-quente. Irmãos, ele lá no Vale do Sol, ele vendia cachorro-quente, que era uma coisa maravilhosa. Ele falou, pastor, estou vendendo cachorro-quente, que é uma coisa maravilhosa. Muito. Aí no domingo eu comecei a notar que ele não estava indo. Eu passei lá e falei, você não foi ao culto? Pastor, está difícil, porque é exatamente nesse horário que o pessoal está indo para o culto, passa aqui, mas compra um cachorro quente, eu fico aqui, mas não tem jeito, não dá tempo. Eu falei, sim, você está largando a sua base. Não, eu compreendo, pastor, mas eu vou. Esse eu vou ficou no espaço, ele não foi, ele voltou para a bebida, a carrocinha ficou como passado, porque na verdade ele largou exatamente a rocha onde se firmam os pés daqueles que buscam a Jesus, amém? Se você largar, irmãos, tudo que você está fazendo perde o sentido. Você está com um problema, Jesus vai te ajudar, mas permaneça com Jesus, permaneça. Note que Jesus é a essência da vida do homem, não tem resposta longe. Procura aquilo que é essencial.
E aí aquela mulher, depois que ela perdeu tudo, quando você perder tudo, você vai notar que Deus é exatamente a única coisa que você não pode perder. É o essencial da sua vida. Seja em que lado for. No casamento, se você não tiver, irmãos, se você não tiver aquele momento, né, de chegar ao final do dia e falar: Senhor, eu sei todos os problemas, eu sei que ele joga a toalha em cima da cama, eu sei que ele é bagunceiro, né? Você não chega a um ano de casado se você não entregar para o Senhor, né? Porque as coisas não são tão mágicas assim. Uma coisa é você encontrar com o outro aí na rua, né? Você se arruma toda bacaninha, né? Arruma o cabelo, né? Dentro do espelho, arruma, tal. Outra coisa é o despertador. A princesa abre os olhos e olha para o lado e vê e fala assim: meu Deus, trocaram meu marido. Cadê o meu príncipe? Está o ogro ali. Eu falo assim: ué, colocaram um ogro no lugar. Porque, na verdade, nada isso. Né? Olha que coisa. Você vê como que são as coisas? A pessoa vira e fala: coisinha bonita. Coisa é objeto. Você já sabe disso, né? Coisa é objeto. Ela vai te usar. Você toma cuidado. Ela já está te avisando isso aí, ó. Já está te avisando. Irmãos, Jesus é a resposta à vida do homem, cara. Com todas as deficiências que você tenha, estar na vida significa administrar suas dificuldades. Amém? Deus sempre sente nossa necessidade, mesmo que as pessoas não percebam. Terceira lição. Deus sempre sente. Às vezes você, como casal, você está passando por uma dificuldade, ninguém percebe. Ninguém sabe a luta que você atravessou para estar aqui. Né? Eu acho que eu estou falando a verdade, amém? As pessoas olham você e não sabem como é que foi difícil chegar até aqui, como foi difícil me manter fiel. E às vezes você vai para a igreja, irmãos, deixa eu te falar, você vai para a igreja, e é uma igreja onde as pessoas vivem a fantasia das 1001 noites. O que significa isso? Todo mundo está feliz. Oh, Senhor, prosperidade para todo mundo. Oh, bolsa cheia. Aí você fica olhando e fala: meu Deus, e eu passando uma luta, Senhor. O que está vendo comigo? Eu fui uma vez numa igreja, e eu não estou sendo antiético, deslegal, porque eu estava lá. O pastor virou e falou assim: tenho 3 envelopes aqui. Esse envelope aqui tem uma bênção de R$30, quem tem R$30? Aí vieram algumas pessoas. Tem um outro envelope aqui com uma bênção de R$15, quem tem R$15 para receber essa bênção que Deus quer dar para você? As pessoas vinham pegar o envelope. Tem uma bênção aqui de R$5, quem tem? Aí veio uma multidão. Aí o pastor falou assim: se você não levantou, não veio aqui, você está em pecado, você precisa se converter. E eu falei assim: eu não estou em pecado não, mas não vou dar não. Irmãos, Deus sempre sente nossa necessidade, mesmo quando as pessoas não conseguem entender. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim: puxa, que bom, está tão feliz, está tão trabalhando tanto. Não sabe a luta que você está enfrentando. Mas Deus sabe. Aquela mulher, ninguém viu aquela mulher, irmãos. Aquela mulher é uma ilustre desconhecida, porque depois que você entra em desgraça, você é um ilustre desconhecido. Tanto é verdade que o próprio evangelho registra o nome, quem era o chefe da sinagoga. Qual é o nome do chefe da sinagoga? Jairo. E a mulher, qual é o nome da mulher? Quem sabe? Irmãos, mesmo que as pessoas não te conheçam na igreja, mesmo que as pessoas não falem o seu nome na igreja, e é compreensível, porque a igreja é um corpo humano de Cristo, Deus sabe. Deus sabe. Nós estamos na igreja por 2 motivos, irmãos. O primeiro não é Deus. O primeiro motivo é a comunidade.
Você se sente corpo num lugar onde você é identificado. E segundo, é porque ali você se alimenta daquilo que vem de Deus. São as duas coisas, né? Nós precisamos compreender isso para saber que Deus me enxerga naquilo que eu estou fazendo. Se você pensar assim, eu olho para a minha mão e mexo, você fala assim, é mão, o pé, o meu dedão, né? Experimenta sentir, está sentindo o seu dedão aí? Está sentindo? Isso. Deus é assim. Deus fala assim, Jesus, no seu corpo tem dedão? Tem. Olha lá o pastor Francisco, é o dedão, olha lá. Né? E o dedo da mão tem? Tem, olha lá, fazendo joia para as pessoas. Né? Até dizem maldosamente que no corpo de Cristo há 3 elementos que são essenciais, que são a igreja. É o osso, que dá firmeza à igreja, o músculo que faz a igreja andar, e a banha, que não serve para nada e que ninguém consegue cortar, né? Essas coisas da igreja de Jesus. Mas glória a Deus, saber que Deus sempre sente a necessidade, mesmo que as pessoas não pressintam. As pessoas perguntaram para Jesus, Jesus, como é que você está perguntando quem me tocou, nessa multidão toda se esfregando aqui, essa coisa horrível? Você vira, quem me tocou? Porque as pessoas não conseguem sentir como Deus sente. Deus sente diferente. Foi um toque intencional. Toque não, né? Interação, né? Mas vamos chamar essa interação de toque, né? Porque quando a mulher tocou, ela ligou o aparelho na tomada. Você sabe o que acontece? Às vezes a igreja se preocupa com o computador, se preocupa em fazer você estudar como é que funciona o monitor, como é que funciona a memória, o teclado, o mouse, tudo isso a igreja ensina. Ensina como que você deve ser cristão, mas não liga na tomada. Aí o cristão não funciona. Não funciona. Aí você olha aquilo e fala assim, por que ser cristão? Não funciona. Os dons de Deus não funcionam? Não. Você ligou na tomada? Era para ligar? É para ligar. É preciso que você esteja interagindo com Deus. É preciso que você tenha a intenção para que você receba de Deus. Aquela mulher recebeu de Deus porque ela teve a intenção de receber. Eu preciso saber o seguinte, olha, Deus vai me alcançar com o seu toque. E a cura de Deus, ela não é física apenas, ela é física, emocional e espiritual. Presta atenção, aquela mulher estava separada de todo mundo. Quando Jesus a curou, ela sentiu que foi curada. A palavra diz, ela sentiu. E ela sentiu porque emocionalmente ela percebeu. Então ela estava curada emocionalmente. E aí Jesus vira para ela, e aí é tremendo, porque Jesus olha para ela. No meio daquela multidão, ela era uma anônima. Ninguém sabia o nome daquela mulher, ninguém se importava com aquela mulher. Mas Jesus olha para aquela mulher e fala assim, filha. Olha como que Jesus trata. Filha, a tua fé te salvou. Então os 3 níveis são alcançados pela cura de Deus. Você sabe que a gente precisa aprender que curar, até o diabo cura, mas o corpo. O resto vai para o fogo. Você precisa entender isso. Às vezes o diabo dá muito dinheiro para a pessoa, mas depois a pessoa vai para o fogo. Só Deus, só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus dá a você a condição de ser curada do coração e da alma, amém? Terceiro, o toque da cura acontece quando o contato pessoal com Cristo é o nosso maior objetivo de vida. Sabe o que significa isso? Que muitos passam por Jesus, se esfregam em Jesus, mas poucos o tocam pela fé. Muita gente ouve falar de Jesus. Meu maior medo, irmãos, meu maior medo é que eu não perceba a graça que passa por mim. É que eu não perceba aquilo que está acontecendo na minha vida. É que eu não perceba que Jesus está aqui.
Porque essas coisas a gente só discerne espiritualmente. Né? Às vezes a pessoa chega um tempo que ela fala assim, meu Deus, então era isso, como é que eu não fiz? Como é que eu joguei fora a oportunidade? Né? Às vezes você está numa fila, eu fui no Detran, num lugar chamado Poupa Tempo. Não sei se você já foi lá. Né? A Jane já foi também, errou o lugar, tadinha, ficou perdida lá. Eu entrei numa fila enorme, eu estava quase do outro lado da rua, e eu falando para o rapaz, lá do outro lado, amigo, aqui que é o Poupa Tempo, que eu estou perdendo tempo aqui, Poupa Tempo, eu estava naquela fila enorme, e eu parado lá, falei, meu Deus, que coisa horrível essa Poupa Tempo, e aqui, eu parado, e o cara, o guardinha lá, aí a minha fila começou a andar, eu falei, meu Deus, aí estou eu, amigo, aí ele não, e ele lá, eu falei, gente, até quando eu cheguei perto dele, depois de muito tempo, eu falei, amigo, aqui que é o Poupa Tempo? Não. Eu falei, não, aqui é para tirar carteira de trabalho. O do Detran é onde que é? É lá em cima, no segundo andar. Eu falei, está de brincadeira. Às vezes você perde a oportunidade, porque você olha e entra no lugar errado. Eu fui lá, aí fiquei na fila, estou na fila. Aí eu também não sabia que a Jane tinha apanhado todos os meus documentos. E estou lá no Poupa Tempo. Quando eu cheguei no balcão, a mulher falou assim, documento. Eu peguei, abri a carteira, não tinha documento nenhum. Eu olhei para a mulher e falei assim, eu não tenho documento nenhum. A mulher olha e fala assim, o senhor está brincando. Eu falei, antes fosse, minha senhora. Estou esperando a minha esposa. Então, senhor, por favor, deixa o pessoal da fila passar. Não é assim que a gente fala. A gente vem à igreja uma vida inteira, às vezes pega a fila errada e fica lá, cara de bobão, não sei por que isso, por que você está aqui? Não sei. Bom, aí, está de frente para a graça, é hora de falar com Deus, pode falar. Eu não tenho documento. Não sei quem sou, não sei de onde eu vim, não sei porque eu estou aqui. Perdeu tempo. Isso aqui é o Poupa Tempo, né? Para agilizar. Mas você tem que saber quem você é e o que você está buscando. Por quê? Porque isso só acontece com o seu contato pessoal intencional. Você tem que saber por que você está aqui. Você tem que saber o que você está buscando. Eu estou buscando ser mais semelhante a Jesus. Fala comigo, ser mais semelhante a Jesus. É isso. Você está buscando ser mais semelhante a Jesus, para que todas as vezes que você for falar alguma coisa, você fala assim, no meu lugar, o que Jesus falaria? E aí você vai ser mais semelhante a Jesus. Quando você tiver que fazer algo, falar algo, pensar algo, no meu lugar, o que Jesus faria? É isso que nós estamos aqui para isso, para tomar de Jesus o poder que vem do alto, o poder de ser mais semelhante a Jesus, o poder de ser semelhante ao Senhor no amor, na caridade, na paciência, na forma de construir um lar, de saber que nós não estamos com o outro apenas para viver uma vida regalada, nos casamos para formar família, nos casamos para fazer outras pessoas felizes, criamos filhos para que os filhos possam nos olhar e falar assim, sou feliz porque faço parte de uma família, eu estou criando você porque é obrigação de pai ser mais semelhante a Jesus. Para isso nós estamos aqui. Por que as pessoas vêm para a igreja para dar um testemunho contrário àquilo que elas professam? Por que essa energia, em vez de ser carregada do céu, eu fico apenas com o computador desligado? É uma Bíblia no meu armário que eu não uso, é uma força que não vem do alto, porque eu não oro, eu não me preocupo, eu não estudo, eu não faço nada. Eu sou um computador desligado.
e não percebo que Jesus está passando. Aquela mulher, se ela ficasse lá na beira da estrada olhando, se ela não tivesse levantado, se ela não tivesse visto a enfermidade, fala assim: eu sou muito desprezível, o meu marido não me toca mais, os meus filhos me odeiam, porque tem 12 anos que eu sou uma nojenta, suja. Mas eu creio que Jesus tem resposta. Ela foi engateando, se arrastando no meio da multidão, até chegar perto, na poeira, irmão, porque ali não tinha asfalto não, ali tinha poeira suja da rua. Ela foi se arrastando até tocar no pé de Jesus, devia estar chorando, falando assim: é a única forma, é o único socorro que eu tenho. E quando ela tocou, ela sentiu que veio o poder, que desceu do alto do céu, através de Jesus, e ela sentiu que ela foi curada, e ela foi curada no coração, na alma, e aquilo que veio para ela, disse assim: se ninguém se importa com você, eu me importo, eu sei quem você é, eu sei o que você está passando. Por isso que Jesus sentiu e falou: quem foi que me tocou? Ela estava no chão. Precisa ter a intenção de salvação, de olhar e falar assim: eu vou ser diferente, num mundo de pessoas iguais, num mundo onde a mediocridade é aquilo que está no meio, não vai nem para a direita e nem para a esquerda. O cristão não pode ser medíocre por isso, ele não pode estar no meio, ele tem que estar na decisão das bordas, falar assim: eu quero Jesus, essa é a minha decisão racional, eu desejo estar na presença de Deus. Não é um arrepio, as pessoas ficam assim: o culto hoje foi uma maravilha, fiquei tudo arrepiado. Isso não é de Deus, isso aí é da música. Não é que seja errada não, porque música é linguagem de Deus, mas não busca apenas o emocional, você tem que buscar Deus pelo racional. O que quer que eu te faça? Jesus, quando estava diante dos doentes, virava e falava assim: o que você quer? Você quer ser curado? Você quer mudar de vida? E é isso que eu preciso dizer: eu quero mudar de vida, eu quero construir em mim uma igreja que seja viva dentro de mim. Mas a história dos crentes aí é uma coisa vergonhosa, é a história deles, não a sua. Deus não vai te julgar pela vida dos outros, Deus vai te julgar pela sua. O que é que você fez para melhorar isso? Quantas vezes eu vejo pessoas passando, indo e vindo por aqui, será que as pessoas não se preocupam? Há um povo ali construindo uma obra de Deus baseada na palavra dele. Será que as pessoas não se preocupam, falam assim: eu preciso estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Isso é intenção. Muitos procuram a Jesus, mas não querem tocar em Jesus por fé, e tocar no sentido perfeito daquilo que o Dinus estava falando comigo hoje, que eu agradeci a Deus. Não basta tocar, é preciso tocar interagindo, sabendo que vai receber também energia que vem do alto, a energia que muda o que você é. O que é preciso é mudar o que você é. É preciso que eu fale assim: eu renuncio, Senhor. Esse é o sentido do jejum. A gente institucionalizou o jejum. Eu vou ficar um dia inteiro sem comer carne. Não, faça o jejum que agrada ao Senhor, que é cuidar daqueles que precisam, é mortificar aquilo que você é em sacrifício dos outros, é sair da sua zona de conforto, é você falar: Senhor, eu quero construir a minha família, mas permita que eu possa também ajudar as outras famílias, pessoas que estão passando por necessidade. Quando eu fui para Arraial do Cabo, eu fiz uma oração à noite lá em Arraial do Cabo, porque eu estava temendo, eu estava com a minha família aqui em Niterói, eu estava sem ter rumo para eles, os meus filhos. Eu falei: Senhor, como eu posso estar aqui nesta igreja em Arraial, cuidando dos filhos dos outros, e os meus 2 filhos estão lá? O Senhor disse para mim assim: cuida das minhas, que eu cuido das suas. E o meu coração descansou, porque eu sei que o Senhor é fiel nas coisas que Ele está falando para mim e para você. Quando eu profetizo sobre aqui os casais que vão ter 12 filhos, glória a Deus, né? 12 filhos, né? É encher. Cadê a minha norinha? Está aí não, né? Aí vai ficar mais tranquila. Isso, a gente precisa entender isso. O toque curativo de Jesus, a palavra diz que Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aquilo que você busca é
10% daquilo que Deus quer dar para você. Nós temos muitos motivos para comemorar, muitos motivos para nos alegrar, mas compreenda que o maior deles é que Deus sabe quem nós somos e sabe daquilo que nós precisamos hoje. Então descansa. Eu orei pelo Senhor muitas vezes, por muitas causas aqui. Orei pelas pessoas que estão fazendo vestibular, pelas pessoas que estão fazendo concurso, pelas pessoas que precisam de emprego, pelas pessoas que precisam constituir uma família e estão ansiosas pra caramba, né? Orando e confiando, porque eu sei que Deus tem o desejo de fazer cada um de nós feliz. Descansa no Senhor, mas se dobra ante o Senhor. Reconheça que você precisa de Deus. Ajoelhe-se diante do Senhor e fale: Senhor, seja feita na minha vida a tua vontade. Amém? É isso que a mensagem de hoje quer trazer para você. Ligados à fonte de poder é estar ligado a Jesus. É ligar na tomada, que é a oração, que ninguém vê, que você faz no seu quarto, que a família faz dentro da sua casa. É olhar para o pai, para a mãe e verificar que eles estão com a Bíblia aberta, porque esta é a chave. Esta é a chave. Não busque apenas as coisas materiais, porque isso tudo é passageiro, mas busque o que é essencial. Agora nós vamos orar ao Senhor. Como aquela mulher se quebrantou diante de Deus, diante de Jesus, esse é o momento que você tem de se aproximar e falar: Senhor, eu quero te agradecer pela minha formatura, eu quero te agradecer pelo meu casamento, eu quero te agradecer pelo meu aniversário, eu quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem realizado na minha vida, e isso não tem preço. Quero te agradecer por ter passado pelas águas no dia de hoje, dentro de uma família da fé, um pequeno rebanho de Deus, que vive exatamente debaixo da chuva da graça, pela palavra de Deus, sem nenhuma corrupção da palavra de Deus. E é isso que nos aleva com o coração, amém?